Meus amados, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor nessa manhã, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Eu quero ler com os irmãos nessa manhã, até o verso número 35. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Nós vamos ler até o verso número 35 nessa manhã. Amém? Todos encontraram? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homem dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo a Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, os irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo,
homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhai das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa manhã. Senhor, nós te adoramos nessa manhã e bendizemos o teu nome. Só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Estamos diante da tua palavra, Senhor. E o Senhor sabe que nós não temos capacidade suficiente para entender a profundidade das sagradas letras. Somente o Senhor, pela sua bondade, abrir o nosso entendimento e pela ação do teu Espírito Santo falar no nosso coração, é que nós podemos receber alguma coisa do Senhor, da tua palavra, para edificação da nossa vida e glorificação do teu nome em nós. Então nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã, pela tua palavra. Preza-te, Senhor, em falar a nós, em edificar a nossa vida aqui, para que nós possamos ser instrumentos úteis nas suas mãos, a fim de que o teu nome seja engrandecido sobre a face dessa terra, louvado em todo o tempo, exaltado em todo o tempo. Nós suplicamos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria que nós, nessa manhã, pudéssemos perceber algumas coisas importantíssimas com relação a esse texto. Esse texto, na verdade, ele é muito, mas muito importante, muito sério para a nossa vida cristã. Até porque nós vivemos sempre num certo dilema teológico que permeia a vida das igrejas evangélicas. E nesse tempo de tanta confusão que nós temos vivido nele, se torna necessário nós entendermos algumas coisas que são essenciais à fé. E o que nós estamos vendo aqui, novamente, é um problema ao crescimento do Evangelho, à expansão do reino de Deus, através da deturpação da mensagem do Evangelho. O que está acontecendo aqui nesse texto, está acontecendo em Antioquia, é esse momento aqui que Paulo relata aos Gálatas lá, com relação ao capítulo 2, quando ele disse que teve que repreender a Pedro face a face. Esses irmãos, eles descem da Judéia e vêm se auto-autorizando, mas usando o nome de Tiago, dizendo que eles estavam vindo da parte de Tiago e que eles tinham chegado ali em Antioquia, vindo como enviados dele, ou da igreja de lá, para que eles pudessem dar entendimento aos irmãos de algumas coisas que eles não tinham compreendido bem ainda. E essa coisa que eles vêm, na verdade, supostamente para dar um entendimento mais claro para eles, é de que a salvação não é um ato simplesmente da graça de Deus, mas é necessário alguma outra coisa para que essa salvação se realize. E esse é o problema aqui do texto e muitas vezes o problema da maioria da igreja cristã e de muitos debates teológicos que nós temos. O problema aqui é que eles estão dizendo o seguinte: Cristo somente não é suficiente. É preciso circuncidar-se em primeiro momento. Veja o que acontece. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. E o conteúdo do ensino deles é o seguinte: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Quando o homem diz que é preciso fazer alguma coisa, e não a fé em Jesus Cristo
somente é suficiente para a salvação, ele está dizendo que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, embora seja maravilhoso, seja grande, seja precioso, por si só não é suficiente para salvar o homem. E o que eles estão dizendo aqui é que era preciso circuncidar. Era preciso que houvesse a circuncisão, algo que era um costume, como eles dizem, de Moisés, que era um costume do judeu. Em outras palavras, estão querendo dizer, antes de se tornar cristãos, vocês precisam se tornar judeus. Vocês não pensem que podem se tornar povo de Deus sem primeiro se tornar judeus. Em outras palavras, é isso que eles estão querendo dizer. Vocês precisam se judaizar primeiro. Vocês precisam se converter ao judaísmo primeiro. E depois, sim, Cristo vai ser eficiente para salvar a vida de vocês. Ou seja, a circuncisão era algo que distinguia o povo de Deus dos outros povos da terra. Então, qualquer homem judeu era distinguido pela circuncisão. Havia especialmente naqueles dias, os banhos públicos, né? E que um homem judeu tomando banho perto de outro homem de qualquer nação, ficaria evidente por causa da circuncisão o fato dele ser judeu, porque só o povo judeu que tinha esse hábito da circuncisão. Então, o que eles estão querendo dizer aqui é o seguinte: se vocês não se judaizarem primeiro, vocês não podem ser salvos. E quando eles falam isso, é lógico, não está dito dessa forma no texto, mas quando eles estão dizendo que é preciso circuncidar primeiro, em outras palavras, é exatamente isso que eles querem dizer. Se vocês não se tornarem judeus primeiro, vocês não podem se tornar salvos, não podem ser salvos verdadeiramente. Em outras palavras, se a gente pegar bem a fundo, eles estão querendo dizer o seguinte: olha, nós estamos costurando o véu que foi rasgado quando Jesus deu a sua vida na cruz. Nós estamos querendo fazer uma restauração do véu. Nós estamos querendo costurá-lo de novo. Nós queremos recolocá-lo para vocês. Mas agora nós queremos aliá-lo a Cristo. E o grande problema aqui, e é um problema teológico, é você dizer que a salvação é por Cristo e alguma coisa a mais. Você tem que fazer alguma coisa a mais. Esse texto aqui vai girar em torno exatamente desse dilema teológico que nós enfrentamos hoje, de pensar que você precisa crer em Jesus e fazer mais alguma coisa para ser salvo. Você precisa crer em Jesus e fazer alguma coisa a mais para a sua santificação, mas para a sua salvação é impossível você fazer qualquer coisa. Só tem uma coisa possível para salvar o homem: crer que Jesus fez tudo o que era necessário. E é isso que Paulo vai defender aqui. E ele vai dizer assim, e veja bem, tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda em não pequena discussão com eles. Hoje, nós temos um discurso, nós precisamos apaziguar, nós precisamos ser flexíveis, nós precisamos dialogar. O que eu entendo desse texto aqui, é que para Paulo e Barnabé, não tem diálogo. Há contenda, há discussão, porque está em xeque algo extremamente importante. O único caminho para o homem ser salvo, o único caminho que conduz a Deus, o caminho do Evangelho, traçado por Deus, conduzido por Deus, dado ao homem por Deus. E é por isso que aqui eles não tentam ficar simplesmente com argumentozinhos, não. Se for preciso, eles batem boca. Eles chegam a ficarem exaltados, porque vejam bem, leiam o texto. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda. E não pequena discussão com eles. Significa que eles estavam engajados em defesa do Evangelho, em defesa da fé pura e simples no Senhor Jesus Cristo, como o único instrumento de salvação da vida do homem. E nós pensamos que nós temos que flexibilizar, nós temos que dialogar, nós temos que conversar com pessoas que tentam dizer para nós que só Jesus não é suficiente, que só Jesus não salva, é preciso de Jesus sim, mas alguma coisa a mais, nós temos que fazer alguma coisa. O que Paulo entra em discussão com esse pessoal, que é exatamente, e veja bem, Paulo e Barnabé judeus, circuncidados, homens
Paulo, ele vai dar o seu testemunho, nós bem conhecemos lá em Filipenses, no capítulo de número 3, de quem ele era, um fariseu, um homem que era propício a acreditar nisso, um homem que era propício a aliar essas coisas com a fé em Jesus. Ele disse, não, salvação é uma coisa, é uma obra exclusiva da graça de Deus. É algo que só acontece na vida do homem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não tem nada mais além de Jesus que salva o homem. Salvação é pura e simplesmente pela graça de Deus. Pela fé em Deus e pronto. Pela fé em Jesus e pronto. E aí veja bem, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Acho interessante uma coisa aqui nesse texto, o respeito que há pela igreja que está estabelecida em Jerusalém. Aquela é a primeira igreja, aquela igreja que nasce primeiro. Aquela igreja, lembra que Jesus disse para os apóstolos, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E quando eles são revestidos do poder de Deus, o que acontece? Nasce uma igreja ali em Jerusalém. É a primeira igreja do Evangelho. É a primeira igreja que nasce. É a primeira igreja que se estabelece. Então, quando há um problema para a evangelização, o que você tem que fazer? Você tem que ir à igreja, no caso aqui, a igreja que era a mais respeitada, a reconhecida, aquela que Deus estabeleceu primeiro. Eu acho assim uma atitude de humildade. Eles não simplesmente resolvem que vão contender com eles e vão ficar com a sua posição firme e pronto, não. Eles vão até Jerusalém, num ato de humildade, resolvem ir com alguns irmãos a Jerusalém para ouvir o parecer da igreja de lá. Interessante, a igreja de lá é uma igreja judaica. A igreja de lá é uma igreja judaica. A igreja de lá é uma igreja constituída na sua maioria, e eu imagino talvez até absoluta, de judeus, que teoricamente seriam propensos a concordar com esses irmãos que foram para Antioquia para dizer que era preciso circuncidar, senão não poderiam ser salvos. Mas eles resolvem, vamos até lá, vamos ouvir o parecer deles, vamos ouvir o que eles têm a dizer. E veja o que diz o texto, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Veja bem que eles vão até Jerusalém, e no caminho passam pela Fenícia e por Samaria. E quando eles passam por esses lugares, eles narram a esses irmãos, nesses lugares, o que Deus tem feito no meio dos gentios. E quando eles relatam os feitos de Deus no meio dos gentios, isso causa grande alegria. O Espírito Santo manifesta-se no meio desse povo através de uma alegria muito grande pela obra que Deus tem realizado no meio dos gentios. Como Deus tem operado no meio dos gentios. Como Deus tem realizado a sua obra no meio daqueles que não são judeus de nascimento, mas que são agora, pela graça de Jesus, povo de Deus também. E aí o que acontece? Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então eles chegam nessa perspectiva da humildade e fazem todo o relatório dos feitos de Deus através da vida deles. E aí o que acontece? Nesse meio, veja bem o que acontece nesse lugar, nessa igreja. O que está acontecendo aqui? Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e aqui em Jerusalém eles acrescentam uma coisa a mais, além da circuncisão. Não era só um rito, não era só um ato de circuncidar, mas era preciso também observar a lei de Moisés. Aqui fica muito claro para nós, eu queria nesse ponto aqui, pensar numa coisa importante com vocês, meus amados irmãos. Nós temos uma disputa teológica aí, né, que já dura alguns séculos, sobre a questão de calvinismo, arminianismo. Um crê que a salvação é absolutamente pela graça, é o Calvino. E o arminiano não, ele crê que ele precisa fazer alguma coisa para ser salvo. A fé em Jesus não é suficiente. É mais ou menos como esse pessoal aqui desse capítulo. E veja bem, quando eu olho para isso aqui,
Eu fico pensando nessa questão que é trazida hoje, porque o que eles entendem é que você deve escolher a Deus, você deve fazer uma escolha legítima, que você deve fazer alguma coisa legítima e que você deve manter algumas obras legítimas para que você possa ser salvo. Irmãos, parar para pensar aqui nessa manhã. Se tem uma coisa que seria legítima, verdadeiramente a gente fazer para ser salvo, se houvesse alguma coisa que nós deveríamos fazer para ser salvo, essa coisa era circuncidar e guardar a lei, porque não tem nada acima disso, porque foi isso que Deus deu aos judeus, seu povo. Não tem nada mais excelente no meio do povo judeu do que a lei do Senhor. Presta atenção, quando você lê o Antigo Testamento, e quando você estuda a história, você vai ver que tipo de reverência o povo tinha em relação à lei do Senhor. Que tipo de respeito que havia pela lei do Senhor. Qual tratamento era dado? Diz a história que os escribas, eles iam escrevendo a lei e, na verdade, eles estavam fazendo cópias da lei. E quando chegava no nome de Deus, eles tinham uma pena especial para escrever o nome de Deus. Ou como se fosse uma esferográfica hoje, especial, para escrever o nome de Deus. Mas antes de fazer isso, eles paravam, iam, tomavam banho, se purificavam, vinham, pegavam, escreviam o nome de Deus. Veja o tamanho, zelo, tamanho respeito que havia com a lei de Deus. E isso só para fazer uma cópia. Então a lei para o judeu é aquilo no que ele se apega. É aquilo que ele entende que ele tem de mais precioso na sua vida, é a lei de Deus. E é exatamente isso que é dito aqui agora por esses fariseus. Esses fariseus se converteram ao Evangelho, eles estavam no meio da igreja. Eles eram como Paulo, só que eles não conseguiram entender o Evangelho nesse momento como Paulo entendeu. O que acontece? Eles eram da mesma linha judaica do apóstolo Paulo. Eles eram fariseus, creram também no Senhor Jesus, eram membros da igreja em Jerusalém, mas continuavam com um ranço judaico dentro de si. Eles não só dizem que aqueles irmãos que foram a Antioquia estavam certos, como eles dizem que era preciso inclusive guardar a lei. Porque aqui a lei, como eu disse, era a coisa de mais preciosa que o judeu tinha para si. Agora, diante disso, vem o discurso de Pedro. E é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para que nós percebamos, e talvez nós que estamos aqui nessa manhã tenhamos resolvido isso na nossa mente de uma vez por todas, para perceber que não há salvação fora da fé no Senhor Jesus Cristo. Não há nada que o homem possa fazer que seja bom, que possa dar a ele 1 milímetro do céu, 1 milímetro que seja do céu, 1 milímetro que seja da eternidade, 1 milímetro da glória de Deus. Porque se não for o Senhor Jesus e a obra dele preciosa na cruz do Calvário, não há salvação e não há esperança para o homem. Veja que o homem que vai se levantar aqui para falar agora, primeiro, é sempre ele. E tem que ser, embora no ministério de Jesus ele se levantasse para falar primeiro, e às vezes falava precipitado bem, e às vezes falava precipitado mal, agora não. Sempre que ele abre a boca para falar, geralmente vem uma enxurrada de bênção para a vida da igreja, para a vida das pessoas perdidas, porque esse homem é Pedro, e é o primeiro que vai falar. Nessa reunião aqui, o primeiro que vai falar é Pedro. Diante dessa atitude daqueles fariseus crentes que estão ali dizendo que não só é necessário circuncidar, mas é preciso também guardar a lei, veja o que Pedro vai dizer. Ele vai dizer assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então há um concílio estabelecido, há uma reunião para pensar o assunto. E aí, havendo grande debate, aí começa, como todo concílio, começam os debates, começam as exposições de opiniões. E Pedro se levanta. E Pedro fala com muita autoridade. Pedro toma a palavra e diz: irmãos, vós bem sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós. Veja bem, Deus poderia ter escolhido qualquer um de vocês, mas dentre vocês, Ele me escolheu. Pedro sabe quem ele é. Pedro sabe o que Deus fez da sua vida e qual o seu plano e projeto para ele. Ele sabe quem ele é no Senhor Jesus. Ele diz: olha, Deus me escolheu dentre vocês para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem.
Quando Pedro está dizendo isso, ele está se referindo ao capítulo 10. Quando? Do evento que ele vai à casa de Cornélio e ele vai ali pregar o evangelho. Ali, Pedro está abrindo a porta da salvação para os gentios. Ali, como as chaves do reino foram colocadas nas suas mãos, ele está abrindo a porta do evangelho para os gentios, para que eles creiam, para que eles conheçam a salvação que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, vocês sabem que eu fui escolhido por Deus para abrir a porta da salvação para os gentios. E vocês sabem como isso aconteceu. Em outras palavras, quando eu cheguei aqui, vocês ficaram todos ouriçados. Ficamos sabendo que você entrou na casa de um homem gentil e comeu com eles. Teoricamente, eles estão pensando no quê? Na dieta judaica, que havia restrições e certas coisas não poderiam ser comidas. E ele tem que dizer: olha, mas o Senhor me fez baixar um lençol do céu e mostrou animais e tudo aquilo que a nós, judeus, é proibido comer, mas Deus mata e come. O que Deus purificou não considera imundo. Ele tem que relatar essas coisas e demonstrar que Deus abriu a porta da salvação aos gentios. Não foi pela observação de uma dieta alimentar. Não foi pelo fato de eles serem circuncidados, mas foi pelo fato de eles crerem no Senhor Jesus Cristo. É nesse ponto que ele vai chegar. Mas ele vai desenvolver a ideia. Ele vai desenvolver o pensamento. Ele vai dizer aqui: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, e veja o que ele vai dizer: concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Veja bem, se a gente volta lá ao capítulo 10 de Atos, e estuda a conversão de Cornélio e da sua casa, vamos perceber uma coisa: Cornélio era um cara que fazia boas obras. Era um cara que era respeitado entre os judeus, ele era um temente a Deus. Ele era alguém que caminhava junto com os judeus na sinagoga como um temente a Deus. E sendo temente a Deus, ele fazia esmolas, ele dava uma generosa contribuição ali naquela sinagoga, e era reconhecido por isso. Era um homem generoso, era um ofertante, era doador. Mas aí, veja bem, as obras ele já fazia teoricamente, ele já fazia coisas boas. Mas aí Deus vem a ele e falou assim: olha, as suas esmolas, as suas ofertas subiram para a memória diante de Deus, coisa boa, porém, isso não é suficiente, isso não salva você. É preciso que você mande chamar a Pedro para ele vir aqui e mostrar para você o que é suficiente para a sua salvação. E é isso que ele faz. Ele manda chamar a Pedro, do jeito que Deus havia mostrado para ele. Deus fala com Pedro, Pedro vem. Quando Pedro prega, o que eles fizeram para receber o Espírito Santo? O que eles fizeram para receber o Espírito Santo? Pedro nem terminou o sermão, Pedro nem terminou de pregar. Ele estava no meio da mensagem, ou no início dela. Quando ele está pregando, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre a vida deles. Eles recebem o Espírito Santo. Enfatizar duas coisas. Primeiro, porque dentro do lençol tem vários animais que os judeus não podem comer. E se o judeu comesse, que estaria ferindo diretamente a lei de Moisés. A lei de Moisés, exatamente. E aí já podemos ver daí. E a lei de Moisés não vale de nada. Não era um instrumento de salvação, né? Exatamente, não é um instrumento de salvação. E o segundo ponto é que o Espírito Santo não desceu só sobre Cornélio. O texto diz que ele convidou outras pessoas da sua família Para estarem juntos. Todos receberam o Espírito Santo. Caiu o Espírito Santo sobre todos naquele lugar. O que significa que Cornélio vai lá, vamos dizer que ele fazia algumas boas obras, mas e os outros que estavam ali? Por que o Espírito Santo cai sobre pessoas que não fizeram absolutamente nada? Simplesmente ouviram a mensagem de Pedro e o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. Porque salvação é um ato da graça de Deus. Salvação é um ato absolutamente da graça de Deus. E aí o que acontece? A primeira coisa que Pedro fala, para vindicar o seu testemunho, o Espírito Santo caiu sobre eles. O Espírito Santo foi concedido a eles. E o Espírito Santo não pode ser concedido à vida de um homem
pelas coisas que esse homem faz. Meu Deus, se eu pensar numa coisa dessa, que o Espírito Santo é dado à vida de um homem por causa de alguma boa obra que ele faça, eu tô maluco. Como que eu posso pensar numa coisa dessa? Que obra eu poderia fazer para que o Espírito Santo viesse habitar em mim? O que eu poderia fazer na vida para que o Espírito Santo para que Deus olhasse para mim e falasse: não, eu vou pegar esse menino bom aqui, eu vou fazer o Espírito Santo habitar nele, porque as coisas que ele faz são dignas. O quê? E eu queria ver na Bíblia. Mais importante, em que lugar isso está escrito? Que diz que o Espírito Santo veio sobre alguém por causa de alguma coisa boa que ele tenha feito. Se não vem pela observação da lei de Moisés, como eu disse, que é a coisa mais preciosa que o judeu tinha, e é o que Deus mesmo deu. Gente, se a gente olha para a palavra de Deus no Antigo Testamento e vê como a lei de Deus foi dada, como Deus concedeu a sua lei ao seu povo, a manifestação de Deus naquele evento, o povo não podendo se achegar perto de Deus, o povo não querendo se achegar, o povo na verdade só não nos achegaremos. O Senhor fala com Moisés e Moisés vem e fala com a gente. Todo o evento, a lei de Deus. E aqui está sendo dito, Pedro está dizendo: não, pela lei não. Se não é pela lei, que é o que há de mais precioso para o judeu e para nós, mesmo hoje crentes, a lei de Deus é preciosa para nós. Mas se a salvação não é por ela, qual é a outra coisa então? Qual é outra coisa boa? Melhor ainda do que a lei, que no caso aqui é rejeitada para a salvação. Qual é outra coisa? Só Jesus. Só sobra Jesus. Só tem Jesus. É só pelo Senhor Jesus Cristo. Isso encanta a minha alma. Isso para mim é uma doutrina absolutamente bíblica, que glorifica o Senhor Jesus, que engrandece o único meio, o único caminho de salvação. A Bíblia chama, o escritor aos Hebreus chama de único, novo e vivo caminho colocado por Deus para que o homem possa ser salvo. Mas aqui estão querendo colocar um caminho alternativo para se chegar a Deus. Estão querendo dizer que é preciso circuncidar, é preciso guardar a lei, senão não há salvação, irmãos. O homem que se estriba nisso, que confia nisso, ele continua perdido, porque não há esperança nisso. Não há esperança nisso. Veja bem, veja o que ele vai dizer aqui, como é sério isso. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pelo quê? A fé, o coração. A purificação deles se deu pelo quê? Pela fé. Não por alguma obra que eles tenham realizado, nem mesmo as obras da lei, mas pela fé eles têm o coração purificado. Pela fé única e simplesmente no Senhor Jesus Cristo, a purificação das suas vidas. Veja bem, e nesse quesito, Deus não estabeleceu distinção nenhuma entre judeus e gentios. Teoricamente a gente poderia pensar assim: bom, o gentio vá lá, que seja só pela fé. Por quê? Porque o gentio não recebeu a promessa, o gentio não recebeu a lei de Deus, o gentio não tem conhecimento dessas coisas, então tudo bem para ele pela fé. Mas nós judeus aqui, os irmãos podiam dizer assim: ó, nós não, nós é pela fé em Jesus, mas nós temos que guardar a lei, porque nós somos judeus. O que Pedro faz? Veja a costura maravilhosa que ele faz aqui. Deus não fez diferença entre nós e eles. Tanto nós quanto eles só temos salvação pelo quê? Pela fé. 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 É o que está escrito aqui, veja bem. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Da mesma maneira que nós fomos purificados pela fé, eles também são purificados pela fé. É o outro argumento que Pedro usa. Agora veja o que ele vai dizer. Com relação à lei, o que eu acho extremamente importante. Ele diz assim: olha, agora pois, por que tentais a Deus? Isso é muito sério.
Porque quando você coloca um outro caminho, quando você tenta estabelecer uma alternativa de salvação ao homem, que não seja a única e suficiente fé em Jesus, você está aqui, veja bem, por que tentais a Deus? O que Pedro argumenta aqui é muito sério. Ele está dizendo que é uma forma de tentarmos a Deus, de colocarmos Deus realmente disposto contra nós. Porque quem seria louco ou em sã consciência faria uma coisa dessa? Tentar a Deus. Mas ele está dizendo que quando se coloca um caminho alternativo para a salvação, nós estamos de certa forma tentando a Deus. E ele está dizendo agora, por que vocês tentam a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, pode parecer trivial, mas não é, é aquela coisa que eu já disse nos outros estudos aqui de Atos, é que os irmãos são chamados de discípulos. Todos da igreja são chamados de discípulos. Veja bem, ele está dizendo aqui, ó, agora por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos? Discípulo é seguidor de Jesus. E ele está entendendo aqui que todos esses gentios que se converteram são discípulos do Senhor Jesus. São seguidores do Senhor Jesus. Esses discípulos aqui não é um grupo especial, não. Não é a liderança da igreja, não. Discípulos aqui é a igreja do Senhor Jesus, que é uma comunidade dos discípulos. É formada de discípulos, de seguidores do Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo? E aí ele vai dizer que nem nossos pais suportaram e nem nós. Ou seja, nossos pais não deram conta de olhar para a lei e observar a lei do jeito que ela exige que seja observada. Nós também não conseguimos. E porque agora estamos tentando colocar sobre a vida desses discípulos, desses gentios que estão crendo no Senhor Jesus, um jugo que nossos pais, que eram judeus, nossos pais que trazem toda a nossa história de judaísmo, e nós que vivemos nesses dias como judeus, não conseguimos suportar. Como nós queremos colocar sobre as pessoas um jugo que não é possível de levar, um jugo que não é possível suportar. Em outras palavras, quando se coloca um caminho alternativo de salvação, na verdade, isso é insuportável, porque ninguém consegue. É simples demais entender isso. Eu queria saber qual de vocês aqui que já conseguiu colocar na vida de vocês, mesmo depois de crentes, de ter o Espírito Santo, conseguiu fazer o seguinte propósito: a partir de hoje eu não vou pecar mais. Eu queria saber qual de vocês tem conseguido êxito nisso. Eu queria aprender a receita, porque eu não queria pecar mais também. E quando pecamos, o que fazemos? Dizemos a Deus: Deus, agora eu vou fazer uma boa obra aqui, porque o Senhor me perdoa. E o que nós fazemos quando pecamos? Pai, me perdoa em nome de Jesus. Mas não confia nas boas obras para te perdoar, não? Não confia em fazer uma coisa boa e Deus olhar do céu aquela coisa boa e dizer assim: oh, coisa boa, te perdoar então. Não é assim, não? Não. Quando a gente peca, a gente prostra, cai de joelho e fala: Deus, me perdoa em nome de Jesus. Por quê? Porque eu não tenho boa obra nenhuma que possa garantir o perdão do Senhor para mim. Entendem isso? Ninguém, quando peca, chega lá e fala: Deus, aqui, eu trouxe isso aqui para o Senhor porque eu pequei. Deus, eu quero apresentar isso aqui diante do Senhor porque eu pequei. Deus, eu quero fazer essa coisa boa aqui porque eu pequei. Quando alguém peca, o que ele faz? Ele se prostra diante de Deus, ele se humilha diante de Deus, ele diz assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor, e em nome de Jesus, me perdoa, porque só há perdão em Cristo Jesus, só há perdão na pessoa bendita e no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo.
É por isso que a gente faz isso. É porque não há, tudo quanto é outra coisa que a gente tentar, vai ser um jugo pesado demais, coisa que nós não vamos dar conta de fazer. Se o homem propusesse no seu coração hoje fazer uma série de coisas boas para a sua salvação, seria um jugo pesado para ele, porque chegaria num ponto que ele não daria conta. Ninguém dá. Ninguém é capaz. Ninguém tem condições. E Pedro está dizendo isso. E ele vai dizer mais, terminando o seu argumento. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro está dizendo, nós judeus, eles gentios, fomos salvos pelo mesmo princípio. E o princípio da salvação é a graça do Senhor Jesus. Salvação, graça do Senhor Jesus. Só pela graça de Jesus nós somos salvos. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. É um ato do favor de Deus a nós que nós absolutamente não merecemos. Não tem mérito. Não tem algum feito nosso que diga assim, esse ou aquele merece, esse ou aquele pode receber. Não, salvação não. Salvação é algo da graça de Deus. É por isso que pessoas indignas, humanamente falando, pessoas que, humanamente falando, a gente diria, essa pessoa não tem mérito, ela não pode ser salva. Olha a vida dessa pessoa, olha o histórico dela. Bom, eu não vou nem falar de hoje, mas vamos olhar para a vida do próprio apóstolo Paulo. Esse homem merecia ser salvo. Esse homem, ele mesmo diz, olha, eu era o pior dos pecadores. Por que ele diz que ele era o pior? Eu persegui a igreja de Deus. Quando Estevão morreu, as vestes dele, morreu não foi assassinado, né? Quando ele foi apedrejado, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo, e o texto diz que ele consentia na morte dele. Ele dava a sua aprovação. Ele, quando se converteu, estava indo para Damasco com carta dos principais de Jerusalém, para o quê? Trazer os irmãos, arrastá-los presos para Jerusalém, mesmo para matá-los, porque eles criam no Senhor Jesus. Era um assassino de crentes, perseguidor da igreja, zeloso judeu. Mas esse homem, um dia, Jesus o encontra no caminho e salva esse homem. Veja os atos desse homem. Veja as obras desse homem. Esse homem merecia ser salvo, humanamente falando. Um perseguidor da igreja. Alguém que matava crente. Esse homem merecia ser salvo. É claro que não, humanamente falando. Mas a graça de Deus não é assim. Não é pelo mérito. Não é pelo que fazemos. É pelo que Jesus fez. E o que ele fez, ele aplica a quem ele quer, independente de quem seja. E quem ele quiser salvar, ele vai salvar, goste a gente ou não, aceite a gente ou não, tenha a nossa aprovação ou não, ele vai salvar. Porque é um ato da graça de Deus. É o que Pedro fecha o seu argumento dizendo. Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Antigamente, eu pensava nessas questões teológicas simplesmente como posicionamentos. Hoje não. Eu conversava a respeito dessas doutrinas, pensando, não, é só a pessoa ter uma maneira diferente de ver a mesma coisa, a salvação. Não. Hoje não. Hoje eu digo com todas as letras. Sei que muitos não entendem o termo, mas é até bom ouvir o termo para tentar estudar e entender melhor o que significa, o que isso é. Mas hoje eu considero o arminianismo uma heresia clara, evidente, por causa de textos como esse na Bíblia. Heresia, pecado, tentação a Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Por que tentais o Senhor? Colocando esse tipo de jugo sobre a vida dos discípulos.
sobre a serviço dos discípulos. Ele já tem uma dificuldade enorme para servir a Deus. Não tem a lei como nós temos. Não tem o conhecimento das promessas como nós temos. Já é mais difícil para eles. E vocês ainda querem colocar um jugo difícil e pesado para eles levarem. Hoje tem plena convicção. Isso é uma grande heresia. Abominável a Deus. Você crer numa coisa ou admitir uma coisa, mesmo que diga que é uma linha de pensamento teológico, para dizer que o homem pode fazer alguma coisa, ou tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Isso é tentar a Deus. Isso é abominação diante de Deus. O que glorifica a Deus está aqui, é o que é defendido nesse concílio. A salvação unicamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Graça do Senhor Jesus Cristo. Não canso de enfatizar isso. E veja bem, diante do argumento de Pedro, toda a multidão silenciou. E toda a multidão silenciou e agora passou a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam, veja interessante, coisa interessante aqui, alguém pode dizer, esse pessoal está certo aí de ficar contando milagres e bênçãos, mas não é isso. Veja bem, vamos entender o texto, né? Passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Por que é isso que Paulo vai falar? Por que é isso que Barnabé vai falar naquele concílio, no meio daqueles irmãos? Para mostrar que Deus tem poder, isso não precisa, os irmãos já sabem. Porque ele fazia essas mesmas coisas em Jerusalém também. Lembra quando lemos Atos 2? O que diz? Lá? Diz que os irmãos perseveravam, né, na palavra, na comunhão, no partir do pão, na oração. E muitos o quê? Sinais e prodígios eram feitos no meio deles. Então isso acontecia lá também. Para eles não é novidade. Mas por que eles estão contando que essas coisas eram feitas no meio dos gentios? Para demonstrar que Deus, como fez também em Jerusalém, estava vindicando a sua palavra através desses prodígios e sinais. Para demonstrar que através desses prodígios e desses sinais, a palavra de Deus estava sendo vindicada. Deus estava confirmando a sua palavra através desses prodígios, desses sinais que estavam acontecendo no meio dos gentios. Ou seja, se você olha para o livro dos Atos dos Apóstolos e vê o que Paulo fez em cada cidade, ele não ia para a cidade para fazer milagre, ele ia para a cidade para o quê? Para pregar o evangelho, não é verdade? Ele chegava ali, procurava a primeira sinagoga e na sinagoga ele ia pregar o evangelho. E aí ele foi rejeitado na sinagoga, que ele disse, já que vocês se acharem dignos de ouvir o evangelho, vamos para os gentios. E ele vai para os gentios para fazer o quê? Pregar o evangelho. E pregando o evangelho, o que acontece? Sinais, é só você ler. Prodígios e maravilhas acontecem no meio dos gentios. E quando esses sinais e prodígios e maravilhas acontecem no meio dos gentios, isso é Deus trabalhando para mostrar que a pregação da sua palavra é verdadeira. Diferente dos que vocês têm visto hoje. Porque nem pregação da palavra não tem. Nem pregação de palavra não tem. Nem Bíblia é aberta em muitas dessas loucuras que vocês veem hoje na televisão. Então, vejam bem, eles relatam isso, e o relato deles é simplesmente para mostrar, olha, Deus tem confirmado a sua palavra em cada lugar que temos pregado o evangelho aos gentios. Fazendo da mesma maneira que vocês viram acontecer aqui em Jerusalém, tem acontecido entre os gentios também, porque Deus tem confirmado a pregação do seu evangelho. E o evangelho que Deus tem confirmado a pregação através de sinais e prodígios é esse evangelho da graça. Esse evangelho do favor de Deus ao homem que ele não merece. Entendem isso? E aí vem... Depois de eles terminarem, falou Tiago dizendo, e o Tiago ele era o pastor da igreja em Jerusalém. Ele era a principal autoridade de Jerusalém e foi considerado mesmo apóstolo. Veja bem, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão
como Deus primeiro realmente visitou os gentios a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Então, Tiago, o primeiro argumento dele, para fechar a questão, porque a palavra dele aqui é a palavra de ordem, a palavra dele aqui é a palavra do pastor da igreja, e dessa mais importante igreja, que é a igreja de Jerusalém. Ele é a palavra aqui de ordem a dele, ele vai dar o parecer final, e o que ele disser aqui agora vai ser muito importante, para a continuação da obra de Deus. E ele diz assim, primeira coisa, Simão, que é Pedro, nos contou como Deus visitou os gentios a fim de constituir um povo dentre eles para o seu nome. Ou seja, Deus separou os gentios para ele também. Deus está constituindo para ele um povo também do meio dos gentios. Pedro diz isso. Conferem com isto, olha bem, o testemunho de Pedro, eu acho maravilhoso isso. A amarração de Tiago, o cara é mestre, E ele diz isso depois. Mas ele é mestre. É aquele cara que pega a escritura e explica ela de forma organizada, De forma compreensível e profunda. Ele diz assim, olha, o que Pedro diz, confere com o que a palavra diz. O testemunho de Pedro confere com o que está escrito na Bíblia. Diz assim, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Essa restauração se dá por meio do Senhor Jesus. O tabernáculo caído restaurado não é o templo restaurado. O tabernáculo caído restaurado é o tabernáculo que Deus sempre teve a intenção de habitar nele, que somos nós. Restaurado. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, Tiago está dizendo, não é para impor a lei sobre eles. Não é para eles terem que se circuncidar. E aí, Tiago, ele vai passar aqui duas ordens, porque essas ordens são bíblicas, e duas concessões que os gentios vão precisar fazer, porque provavelmente isso era normal para eles. E veja bem, não é que é uma proibição, não é que há algum problema. Vou tentar explicar isso, Porque aqui tem duas ordens. A ordem é contra a idolatria e contra a imoralidade. Isso aí é bíblico. Isso aí eles deveriam fazer mesmo. Mas era uma outra coisa que era muito comum entre os povos, era o cara ser casado com mais de uma mulher, Ou a vida frouxa sexual. E aí ele diz, mas escrever-lhes, os que se convertem a Deus, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, qualquer tipo de coisa que leve à idolatria, ou a participar, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, 8 e 9, ali, que ele está falando da questão do templo, de comer comida sacrificada a ídolo. Então, abstenham-se das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, ou seja, a imoralidade, o pecado sexual. Então, essas duas coisas são ordens bíblicas. A idolatria é pecado e a imoralidade sexual é pecado. Então, agora essas outras duas coisas aqui, que é da carne de animais sufocados e do sangue, não é que isso vá fazer algum mal, ou que tenha algum pecado nisso. Não, de forma alguma. O problema aqui é que para o judeu isso era inconcebível. Porque Deus também havia prescrito para os judeus para não comerem a carne de animal assim e nem comerem o sangue. E o que Tiago está fazendo aqui? Ele está colocando essas concessões para quê? Para que, veja o que ele vai dizer depois. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que Tiago está falando? Olha, os gentios, eles vão ter que muitas vezes conviver com os judeus, crentes. E os judeus, eles não vão mudar os seus hábitos. Eles vão continuar tendo os seus hábitos alimentares. Vai ser difícil para um judeu
gostar de um torresminho, né? Gostar da carninha de porco. E pior ainda, comer o sangue ou comer a carne de um animal que foi sufocado. Como eu muitas vezes comi na minha vida, minha avó, eu chegava na casa dela para almoçar no domingo, minha avó pegava o frango, ia do ladinho da área assim, pegava ele e rodava ele assim, ó. Aí o bicho saía pulando todo desgovernado lá até morrer, e depois ela matava, a gente comia. Era a coisa mais natural do mundo, nunca me fez mal, nunca teve problema algum. E não é pecado também. O problema não é esse. Eu hoje entendo isso. Mas o problema aqui, para a época, era uma forma dos crentes gentios e dos crentes judeus compartilharem a vida cristã. Porque o judeu, ele tinha esses escrúpulos. O judeu, ele tinha essa receita. Ele não ia mudar. E quando ele olhasse para o irmão gentio fazendo a coisa que ele não fazia, ia causar algum tipo de constrangimento ou indisposição. Eu vou dizer para vocês como acontece no nosso país. Explicar de forma compreensível. Aqui no nosso país, é complicado você ver um crente bebendo em lugar público, alguma coisa assim, né? Especialmente se for cerveja, né? Eu particularmente não vejo problema nenhum, não vejo pecado nenhum. Acho ruim ver um crente num lugar público fazendo esse tipo de coisa. Eu falo que não vejo pecado nenhum, o fato da cerveja em si. Agora o problema é que aqui na nossa cultura a gente tem uma barreira. E para a gente viver bem com a cultura, o que a gente faz? A gente se abstém por causa da consciência do outro. A gente se abstém muitas vezes por causa da consciência do outro. Agora, se você chegar como eu cheguei na Alemanha, na Holanda, a coisa mais natural do mundo, independente, Portugal, coisa mais natural do mundo. Está sendo gravado, depois a gente corta, viu, Marcos? É porque eu vou falar aqui do meu amado pastor Tadeu, que foi quem plantou essa igreja aqui. Pastor Tadeu, ele é batista, mas ele é bem pentecostalzão, né? Ele é um homem de oração, igual grita e fala alto, ele é barulhento, mas é o jeito dele, graças a Deus por ele. Estou criticando, não, esse é o jeito dele. Meu pai também é desse jeito, ele gosta disso. É assim, cada um tem o seu jeito. Então, pastor Tadeu sempre foi muito rigoroso. Luciano conheceu, ele sabe, né, Luciano? Bem, aí o que acontece? Ele foi para Portugal, e eu fui pregar em Portugal em 2013, né? Ele convidou para pregar lá na igreja, no aniversário da igreja. Eu olhei aquilo e falei, rapaz, isso aqui deve ser a morte para o pastor Tadeu. Por quê? Nós saímos da igreja no domingo de manhã, na escola dominical como essa, e fomos almoçar lá no CESPAV. CESPAV é um centro lá de assistência social. Tem um bazar que funciona lá para levantar fundo para a obra de Deus. Fomos almoçar lá. Quando chegamos lá, 3 tipos de bacalhau diferentes. E o vinho na mesa produzido pelo irmão da igreja, o doutor Maximino. Ele é que produz o vinho na aldeia dele, que aqui a gente chamaria de chácara. Ele tem uma aldeia lá em Portugal. E o Chico, quando foi lá, pisou o vinho, não foi, Chico? Capaz que a gente tomou o vinho que o Chico pisou lá e sujou com o pé dele. Então ele foi para a aldeia para pisar lá o vinho feito artesanalmente. E aí na mesa da igreja, depois do almoço, ou na hora do almoço, melhor dizendo, a gente tomando o vinho do irmão lá, que da igreja que produz o vinho, e o pastor Tadeu sentado lá. Ele não toma não, mas não pode falar nada porque é parte da cultura. É normal. Então, a gente muitas vezes se enche de escrúpulos fora do que a Bíblia diz. Agora, se tem uma coisa que nesses atos precisam ser levados em consideração, é a consciência do outro. Abro um parênteses aqui para falar sobre isso. O grande detalhe aqui, para nós observarmos, é a consciência do outro. E Tiago, ele faz isso por causa da consciência do judeu. E ele sabe que, veja bem, a salvação em Cristo já está representando um problema. Imagina o tipo de alimentação que o gentio vai comer perto do judeu. Então eles vão se sentar na mesa juntos. Eles vão sentar na mesa para comer juntos. O que Tiago mais ou menos está dizendo é, fala para os gentios não comerem o sangue e nem a carne de animal sufocado, para que não represente um problema quando eles se sentarem na mesa para comer junto com os judeus. Entenderam? É isso que Tiago está falando. É esse o sentido dessa concessão que ele está fazendo aos gentios para que não haja constrangimento. Embora,
com o passar do tempo, isso foi perdendo a sua força, foi enfraquecendo. Por quê? Porque a igreja foi se tornando, na sua maioria, gentílica, cada vez menos judaica e cada vez mais gentílica. A igreja no mundo hoje é uma igreja gentílica, basicamente. Poucos judeus, né? Entenderam isso, irmãos? Agora o ponto, lógico, não vamos parar por aqui. Eu queria que nós, nessa manhã, especialmente, pensássemos nisso e tivéssemos essa convicção. Irmão, você só está aqui por causa de um ato da graça de Deus. Não foi porque você quis, não foi porque você anelou, e pior ainda, não foi porque você fez alguma coisa para estar aqui. Você só é crente, você só é salvo por causa de um ato só da graça de Deus em Cristo Jesus, que favoreceu a sua vida. Salvação é graça do começo ao fim. Nunca e jamais foi ou será por qualquer coisa que nós possamos fazer. Esse concílio se reúne para dizer exatamente isso, chegar exatamente a esse parecer. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Vamos agradecer a Deus por essa escola bíblica dominical e pela sua palavra. Senhor, muito obrigado. Nessa manhã te louvo, te engrandeço, te exalto, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de bondade, Deus de graça, Deus de favor, Deus de misericórdia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o nosso louvor. Eu te peço nesse dia, Senhor, quebranta o nosso coração. A verdade da tua palavra não pode ser imposta. Ela deve ser defendida, deve-se guerrear por ela, mas nunca impor essa verdade a quem quer que seja. Porque não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito Santo. Senhor, e quando nós o temos, nós queremos glorificar ao Senhor segundo a verdade, segundo as Sagradas Escrituras, segundo aquilo que glorifica verdadeiramente o Senhor. E jamais impor jugos pesados que os homens não podem carregar e nem nós mesmos podemos. Nos ajude, Senhor, a entender a graça e de maneira que descansar na graça não nos leve ao ócio, descansar na graça não nos leve à preguiça e às desculpas esfarrapadas que muitas vezes são dadas para não nos comprometermos com o teu reino, mas que entender a graça nos leve ao serviço, entender a graça nos leve ao trabalho. Esses homens estavam aqui nesse concílio pensando na graça do Senhor, não é simplesmente em termos de debate e para depois voltarem para uma vida cômoda, sem responsabilidade, sem compromisso com o Senhor, como acontece em muitos debates nos dias que nós estamos vivendo. Senhor, esses homens estavam pensando na salvação pela graça e defender essa bandeira, empunhar essa bandeira, para depois saírem e anunciar essa salvação pela graça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos esse ardor missionário, esse desejo de pregar, de anunciar, de fazer conhecido o mistério de Cristo Jesus. Essa coisa tão preciosa, que essa salvação tão bendita, provida pelo Senhor ao homem. Dá-nos a graça de amar e de pregar e de anunciar para a glória do Senhor. Abençoa-nos nesse dia, dá-nos um bom domingo em família, Senhor. E traga-nos de volta à tua casa à noite para continuarmos adorando e bendizendo o teu nome, a beleza da tua santidade para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, vão em paz em Cristo Jesus. Amém.